A Idade Média é um período muito mal compreendido. Teve castelo sim, tiveram cruzadas sim, mas teve muito mais. Teve ciência, teve filosofia, teve impérios grandiosos. Nesse vídeo você vai entender os principais tópicos da Idade Média, tanto aqueles que caem no Enem, quanto os que podem te servir para um bom repertório para sua redação. O feudalismo foi um sistema político, econômico, social, predominantemente na Europa do século V ao século XV. E para você lembrar de vez sobre como era a estrutura da sociedade feudal, eu vou te ensinar uma frase agora que você nunca mais vai esquecer, pelo menos assim eu espero. É o seguinte, você vai repetir essa frase das duas maneiras comigo, tá? Para que as ovelhas continuem a dar lã, é necessário que o pastor vele por elas e que os cães a defendam dos ataques dos lobos. Repetiu aí? Pausa e repete, tá? Anota. Depois, para que os servos continuem a trabalhar, é necessário que o clero ore por eles e que os nobres os defendam dos ataques dos infiéis. Pois é, essa frase resume o papel da sociedade estamental feudal. Como assim, Promanu? Estamental não tinha mobilidade, o servo era servo e a sua função na sociedade era trabalhar. O clero estava no topo da pirâmide e sua função era orar. Os nobres estavam ali no meio da pirâmide e a sua função era batalhar. Mas, Promanu, e o senhor feudal? Como é que vai se organizar esse processo? Deixa eu explicar para vocês. No fim do processo romano, vai ocorrer a chamada ruralização. O que é a ruralização? É quando as pessoas saem da cidade para o campo. Todos estavam em Roma, só que aí começam a sair de Roma e começam a ir para locais onde não tinha conflito, não tinha guerra. E esses locais que eles começam a se estabelecer vão ser grandes fazendas. Só que imagina só, o senhor feudal, ele tem uma terra enorme. Ele não tá dando conta de proteger aquela terra. Então chega outro nobre, que também era talvez um soldado, um general romano, e eles se conhecem, e ele tem um exército. E aí ele chega para aquele nobre, que já tá ali, que tem aquele tanto de terra, e aí ele se aproxima daquele nobre e fala, ó, eu também sou nobre, era um general, tenho aqui o meu pequeno exército, ou o meu grande exército, e eu posso te oferecer proteção, porque você tem a terra, mas não tem soldado suficiente para te proteger. Aí o que acontecia? Esse que concedia a terra, que doava a terra, era chamado de sucerano, e aquele que recebia a terra era chamado de vassalo. Então, esse nobre que estava chegando, conversava aí com esse senhor feudal que já era estabelecido, eles faziam todo um ritual onde um concedia a terra e o outro recebia a terra para cuidar dessa terra. Então, o senhor feudal, ele começou a distribuir lotes de terra ou pedaços de terra que eram protegidos por outros nobres. Esse é o processo de sucerania e vassalagem. Basicamente, um poder descentralizado. Nós temos aqui o senhor feudal supremo. Esse senhor feudal supremo vai concedendo aqui, digamos que aqui seja o território dele e essas pontinhas aqui, cada um tinha o senhor feudal. Gente, o feudo, né, que a gente chama como território, mas esse vassalo podia ser encarregado até de uma ponte, de cobrar imposto sobre uma ponte, onde o servo passaria, tá? Então, basicamente, quando a gente fala sobre essa fazenda do senhor feudal, ela é dividida em manso senhorial, manso servil, manso comunal e terras clericais. Eram como se fossem 4 divisões aí, onde tinham as terras da igreja, o manso servil, onde os servos estavam, o manso comunal, que era aquele compartilhado, comum a todos, e o manso senhorial, que era onde o servo trabalhava aí nas terras do senhor. Esse servo, ele basicamente sustentava toda a lógica feudal, sustentava toda a organização dentro do feudo. Afinal, a função dele era trabalhar. Uma coisa bem interessante é que quando o servo chegava, assim como o vassalo, ele solicitava ajuda para o senhor feudal. Só que o servo não tinha proteção para oferecer. E aí ele ia oferecer o que para esse senhor feudal? Exatamente, a sua mão de obra, a sua força de trabalho, né? Então era isso que ele ia oferecer, cara. Então ele chegava, conversava com o senhor feudal, vou te conceder uma terra ali, só que você vai ter que prestar serviço pra mim. E aí vem os tipos de taxação, porque você vai ter a corveia, que era o trabalho de 3 a 4 dias nas terras do senhor. Tinha também a talha, que era metade da sua produção, era direcionada ao senhor. Tinha a banalidade, que eram as taxas cobradas para usar as ferramentas do senhor. Afinal, ele chegou lá sem nada, precisava de uma enxada, de uma pá, e isso ele pagava através da banalidade. Além disso, ainda tinha taxas para casamento, taxas para mão morta se alguém da sua família morresse, e o dízimo. No resumir das coisas, o servo basicamente trabalhava para sobreviver, para só sobreviver.
Então, essa lógica de trabalho sempre é comparado com o mundo moderno, por exemplo, quando a gente fala no Enem a respeito de cidadania, trabalho e desigualdade. E serve também como um tema aí para você abordar o trabalho análogo à escravidão com a servidão, ou o tema desigualdade social histórica, abordando a estrutura rígida da sociedade feudal estamental, que não tinha mobilidade, cada um tinha uma função e ninguém poderia fazer nada para além daquela função. Uma coisa que eu esqueci de pontuar para vocês é os infiéis. Lembra que eu falei sobre as ovelhas, sobre o pastor, sobre os lobos, mas faltou os infiéis. Os infiéis faz menção ao islamismo, exatamente. Enquanto a Europa feudal se fechava, o Oriente surgiu uma civilização vibrante, o islamismo nasceu com Maomé aí no século VII na Península Arábica, unificando povos e criando um império poderosíssimo que vai lutar contra os cristãos. Esse é um tema pouco cobrado no Enem, mas é bom você saber ele para falar sobre intolerância religiosa e sobre relações conflitantes culturalmente nesse período. Mas pode se falar também, porque não teve só o conflito, né, nesse período do islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta que acredita, né, em Alá, acredita no profeta Maomé, mas também teve regiões como o Califa de Córdoba, que abrigou judeus, cristãos e muçulmanos na mesma cidade. Então esse tema aí você pode abordar sobre o diálogo entre as religiões e sobre a tolerância religiosa, não só sobre a intolerância religiosa que havia entre os conflitos dos chamados infiéis, muçulmanos pela igreja e os cristãos. E as cruzadas, que tem tudo a ver aí nesse período, já que era uma disputa da Terra Santa por islâmicos, judeus e cristãos. Para você sabia que em 476 o Império Romano ele não acabou completamente? Pois é, no vídeo anterior eu já tinha dito que ele tinha se dividido entre Império do Oriente e Império do Ocidente. O Império do Oriente continuou vivíssimo, o Império Bizantino. Ele só mudou aí esse Império Romano para o leste. O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano no Oriente, com a capital em Constantinopla, atual Turquia, e teve a influência grega, romana e da cristã ortodoxa, já que naquele período ali surgiu um movimento que foi o movimento ortodoxo dentro do Império Bizantino, onde a igreja tinha alguns costumes um pouco diferentes da igreja cristã apostólica tradicional. Esse é um tema pouquíssimo cobrado no Enem, a gente não vai se aprofundar nele, mas surgiu aí só uma lei que foi importante, que é o Corpus Juris Civilis, que é a base do direito moderno, basicamente, que foi remodelado aí durante o período do imperador Justiniano no Império Bizantino. Após o caos das invasões bárbaras em 476 na parte ocidental de Roma, o Papa, para tentar amenizar a situação, ele coroou o Carlos Magno e começou o período do Império Carolíngio. Esse é um assunto que não cai muito no Enem, então eu vou falar superficialmente sobre ele só para você ter a noção, tá? Então esse processo vai auxiliar na formação das identidades nacionais, dando origem a países como a França, a Alemanha, que nem se chamou Alemanha antes, né? Se chamava Prússia. Então, vai dar origem aí a esses territórios futuramente. Mesmo que nem tudo isso caia diretamente na sua prova, a Idade Média pode enriquecer sua redação com repertório histórico e sociocultural de peso, historizeiro. Porque você pode usar aspectos como intolerância religiosa, desigualdade social e o tema de trabalho também, você pode abordar a Idade Média. Então anota aí, o feudalismo cai muito, Império Bizantino e Islamismo são ótimos repertórios para sua redação e o Carolíngio ajuda a te entender como a Europa foi se formando. Se curtiu esse resumo, compartilha com quem também vai fazer o Enem ou precisa estudar a Idade Média, todos esses assuntos de maneira rápida, e se inscreve aqui no Stories da Manu, beleza? Beijos e tchau, tchau!